Olá, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Então, gente, espero que vocês estejam ótimos, tá? Hoje, mais um dia de aula, certo? Vamos voltar aos nossos estudos, certo? Então, vejam só. Hoje, estou com o livro, mas vamos fazer nossa atividade no caderno, certo? Então, o assunto de hoje é uma revisão sobre múltiplos de um número natural, tá bom? Então, vejam só, aqui eu coloquei para vocês ficarem organizados no caderno de vocês. Então, peguem o caderno de matemática de vocês, o livrinho de matemática, deixe do ladinho, porque vai precisar também, certo? Então, veja só, tá aqui o cabeçalho, a data de hoje, o meu nome, para vocês colocar o nome de vocês, e aqui tem revisão de matemática. Então, primeiro, represente a sequência com, no mínimo, 6 números múltiplos de 5. Então, eu quero que vocês façam a sequência de 6 números múltiplos de 5, 6 múltiplos de 8, 6 de 12, 6 de 11, 6 de 13 e também 6 números múltiplos de 20. Então, vocês, se tiver dúvida, voltem para a página 40 do livro de vocês, que lá tá lembrando, vai lembrar vocês quais são os números múltiplos, os múltiplos de um número natural. Então, quando vocês voltar para o livro de vocês na página 40, vocês vão conseguir responder a atividade no caderno. Aí vem o segundo. Coloque V para verdadeiro e F para falso, certo? Então, 10 é múltiplo de 2. Se for, você coloca V. Se não, coloca F. 10 é múltiplo de 3. 15 é múltiplo de 3. 20 é múltiplo de 2. 20 é múltiplo de 5. 20 é múltiplo de 7. E 20 é múltiplo de 10. Então, os que forem múltiplos, você coloca verdadeiro, numa letrinha V. Se for falso, você coloca o F. Então, minha gente, a atividade de matemática é sobre esse assunto, sobre múltiplos de um número natural. Então, tá aqui, eu tô fazendo uma revisão do assunto. Então, você pega o livrinho de matemática, volte para a página 40, certo? Que lá vai estar toda a explicação sobre esse assunto aqui que está no quadro. Certo, meus amores? Então, finalizando matemática, certo? Já pegue história. História não vai ser no caderno. História continua no livro, certo? Então, gente, voltamos para a nossa história. Então, história hoje, página 39, certo? Onde vamos estudar invasões francesas. Então, já estejam com o livro de vocês de história, tá? Para a gente começar a nossa leitura, certo? Vamos lá? A primeira riqueza do Brasil, que é o pau-brasil, cuja tinha obtida do tronco era muito valorizada na Europa. Não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muito destas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses
a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que, em 1555, comandava pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa. A primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Página 40, minha gente, na continuação, certo? Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para se estabelecerem na ilha de Sergipe, atual ilha de Villegagnon, e fundarem o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. No período em que o governador-geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador-geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Estas foram as seguintes: solicitou ajuda à metrópole Portugal, mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iperoig. Esse tratado pôs fim à Confederação dos Tamoios. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía de Guanabara em 1567. Aí aqui ao lado tem a segunda invasão francesa. Então vamos lá. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612. Só que dessa vez na região do Maranhão. Era a segunda invasão francesa no Brasil, minha gente. Com essa nova invasão, os franceses ainda mantinham com essa nova invasão, os franceses queriam fundar a França equinocial. Então, os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e como asilo para os protestantes calvinistas. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 até 1615. Em 1615, ocorreu a
a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhor condição de defender aquela localidade. Então, minha gente, na página 41 tem o exercício, certo? Página 42 e também a página 43, para vocês responderem o exercício. A dúvida que tiver, volte ao texto, releia novamente, com calma, com paciência, não precisa de pressa, certo? Que vocês encontrarão as respostas, tá bom, meus amores? Então, olhe, nossa aula de hoje, tá? Está encerrando e amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Então, quero deixar um beijo para todos e aquele abraço, tá certo? Então, olhe, beijos e até amanhã, se Deus quiser.